Imagina a cena, final dos anos 60, ditadura militar, guerrilha urbana, um grupo de jovens revolucionários decide sequestrar o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Sim, sequestrar mesmo. Plano mirabolante, armas, manifesto político, operação clandestina, tudo aquilo que depois virou o famoso filme O Que É Isso, Companheiro? E entre os sequestradores estava ninguém menos que Fernando Gabeira. Isso mesmo, o Gabeira de hoje, comentarista político da Globo News, já foi um guerrilheiro que participou de uma das operações mais ousadas da história política brasileira, sequestrar um embaixador americano no meio do regime militar. Ou seja, o sujeito que já participou de sequestro internacional, conspiração revolucionária, guerrilha armada, hoje olha para o que está acontecendo no STF e diz basicamente: calma lá, companheiro, isso já foi longe demais. Reparem na ironia histórica. Até um ex-sequestrador comunista dos anos 60 acha que Alexandre de Moraes e o STF passaram do ponto. E olha que estamos falando de alguém cuja ideologia sempre foi bem simpática à esquerda. Mas, pelo jeito, existe um limite. Porque os revolucionários de 1969, com suas espingardas, seus manifestos e seus sequestros, comparados aos togados de hoje, começam a parecer quase bons meninos. Afinal, Gabeira e sua turma precisavam sequestrar um embaixador inteiro para causar um escândalo internacional. Hoje em dia, um ministro do STF consegue fazer muito mais estrago apenas com uma caneta. Brasilinas e brasileiros, segurem essa, porque Alexandre de Moraes acaba de se incriminar ainda mais no caso do Banco E não sou eu que estou dizendo, não. Essa é mais uma da coluna do Lauro Jardim, publicada hoje, 8 de março, domingo, no Globo. Sim, aquele Globo. O mesmo Globo que, durante anos, tratou o STF como se fosse uma mistura de Liga da Justiça com Vingadores da Democracia. Pois bem, agora parece que os Vingadores começaram a brigar entre si dentro da Torre Stark. Pelo sim, pelo não, Xandão trocou o número do seu celular. Dessa vez, Xander Clayson parece que se ferrou sozinho. E quando o sujeito se ferra sozinho, não tem narrativa que salve. É tipo o personagem de filme que tenta esconder o crime e acaba deixando mais pista que Hansel e Gretel no caminho da bruxa. Diz a coluna do Lauro Jardim o seguinte: o título já é maravilhoso. Pelo sim, pelo não, Xandão trocou o número do seu celular. Olha que beleza. E não foi agora não, meus amiguinhos. Foi 9 de fevereiro. Ou seja, um mês antes de explodir tudo que a gente está vendo agora. Antes das conversas com Daniel Vorcaro virem a público. Antes dos prints. Antes das mensagens. Antes do escândalo. Antes da bomba nuclear política. E aí você descobre que, um mês antes, Xandemar trocou o número do celular. Agora eu faço uma pergunta. Pergunta simples, perguntinha básica, pergunta de lógica. Se o sujeito não sabia de nada, por que diabos ele trocou o número do celular? Hã? Não trocou o celular, não. Não foi assim. Ah, comprei um iPhone novo. Não, ele trocou o número. E aí vem a pergunta inevitável. Pra que Xandirene? Pra quê? Tá com medo? Medo do quê? Será que ele estava com medo de que a imprensa tivesse acesso às conversas com Vorcaro? Será que ele sabia que essas conversas iam aparecer? Será que ele pensou: melhor trocar o número antes que alguém confronte isso aqui? Por quê? Convenhamos. Xandirene é ministro da Suprema Corte. Não é estagiário de escritório. Não é motorista de aplicativo. Não é influencer vendendo curso de criptomoeda. Ele sabe exatamente como funciona a investigação. E aí, um mês antes do escândalo, ele troca o número. Rapaz, isso não é coincidência. Isso é roteiro de série policial. É tipo o episódio de CSI. O detetive olha e fala: curioso. E olha que interessante. Quando saíram os primeiros prints, Chanderleia soltou uma nota. Só que a nota dele não negava a conversa. Repara nisso. Ele não disse: não conversei. Ele disse: não era esse número. Olha a sutileza jurídica. Não era esse número. Não era esse horário. Não era esse momento. Ou seja,
A nota já meio que entregava o jogo, porque o que ele tinha feito? Trocado o número. É genial. É como o cara que é pego no flagrante e diz: não sou eu no vídeo. Aí você pergunta: mas é a sua casa? Sim. Seu carro? Sim. Sua camisa? Sim. Seu cachorro? Sim, é meu cachorro. Seu rosto também? Sim. Então quem é? Isso eu não sei. O mais incrível nessa história é que parece que o Chandler Clayson está tentando apagar os rastros. Só que, quanto mais ele apaga, pior fica. É igual apagar desenho com borracha. Você apaga, borra, apaga de novo, borra um pouco mais, apaga mais. Daqui a pouco, o papel virou uma mancha preta. E agora, Chandirene está no centro do furacão. E aqui vem a ironia suprema. Se Chandler Clayson estivesse sendo julgado pelo Chandler Clayson dos últimos 7 anos, talvez ele já estivesse preso. Sim, porque Chanderleia, que conhecemos, adorava uma prisão preventiva criativa. Obstrução de justiça? Prende. Apagou mensagem? Prende. Pensou em apagar a mensagem? Prende. Falou em grupo de WhatsApp? Prende também. Respirou errado? Busca e apreensão às 6 da manhã. Mas agora, quando o assunto é ele, curiosamente, ninguém fala em apreender celular. Antidemocráticos. Curioso, né? E aqui vem um detalhe maravilhoso. Lembram da Débora do batom? Pois é, Chandirene disse no julgamento que ela ter apagado mensagens mostrava culpa. Segundo ele, apagar mensagem demonstrava desprezo pelo judiciário. Olha só, apagar mensagem é igual a culpa. Foi essa a lógica. Então eu pergunto, trocar número de celular antes de escândalo é o quê? Caridade? Minimalismo digital? Desapego tecnológico? Ou, no mínimo, a mesma lógica aplicada aos outros? Porque aqui entra o clássico 2 pesos e 2 medidas. E sabe qual é o sinônimo disso no dicionário? Hipocrisia. E olha que interessante, a Pelúcia Federal analisou menos de 30% do celular do Daniel Vorcaro. Menos de 30%. E já considerou que a situação era emergencial. Ou seja, com 1/3 de um celular já deu prisão. Imagina quando abrirem o resto e os outros 3 que foram pegos essa semana. Isso é tipo descobrir metade do roteiro de um filme de terror e perceber que o monstro ainda nem apareceu. Segundo fontes da investigação, o que apareceu até agora é apenas uma gota no oceano. Uma gota. Ou seja, o oceano ainda está vindo. Agora vamos para a parte mais totosa da história. As mensagens. Segundo o Globo, no dia da prisão de Vorcaro, 17 de novembro de 2025, ele e Chandler Clayson trocaram 9 mensagens, entre 7h19 e 8h48 da noite. O banqueiro pergunta, tem alguma novidade? Depois pergunta, conseguiu bloquear? Bloquear o quê? O que exatamente ele queria bloquear? O trailer do filme? O Wi-Fi do prédio? Ou, talvez, a própria prisão? E aqui vem o método utilizado. Eles escreviam em blocos de notas, tiravam print, mandavam como visualização única. Mensagem que desaparece. Missão impossível, tipo aqueles vídeos que explodem depois de 5 segundos. Só esqueceram de um detalhe. A Polícia Federal tem software que recupera isso. Ou seja, a missão impossível virou missão completamente possível. E aí chegamos na expressão perfeita, batom na cueca. Por quê? Chanderleia sempre disse que não tinha relação pessoal com Vorcaro. Mas, quando o banqueiro foi preso, quem ele procurou? A esposa? Não. O advogado? Não. A mãe? Não. Ele falou com Alexandre de Moraes. Ora, se isso não é intimidade, o que seria? Amizade? Networking? Clube do livro? E tem mais. Segundo as mensagens, Vorcaro menciona 6 encontros presenciais, inclusive na casa dele, na casa do banqueiro. Ou seja, não era reunião institucional, não era seminário jurídico, não era congresso, era visita. Visita social, talvez café, talvez jantar, talvez vinho, talvez piscina. Num país sério, o Procurador-Geral da República já teria pedido investigação contra Chandler Clayson, a apreensão do celular dele.
mas esperar por Paulo Gonet fazer a coisa certa é como esperar a Janja dizer alguma coisa inteligente. Não rola, não nesse século. E aqui está o detalhe surreal. Se o caso continuar no STF, o juiz com batom na cueca pode acabar participando do julgamento do próprio amigo mafioso. Isso não é conflito de interesses, isso é novela mexicana. As primeiras mensagens do celular de Vorcaro abriram um alçapão no fundo do poço. Sim, porque quando você acha que o poço acabou, descobre que tem um segundo subsolo. E embaixo, outro poço. E então acontece algo histórico, algo que eu jamais imaginei ver. O jornalista Fernando Gabeira, na Globo News, atacou Chandler Clayson. Sim, na Globo News, o mesmo canal que durante anos tratou o STF como se fosse o Conselho Jedi da República. E o Gabeira solta essa. Ele conclui que Chandler Clayson atuava em defesa do Master. E diz mais, que Chandler Clayson seria funcionário do Vorcaro. E completa, o Supremo devia acabar. Exatamente, Natuza. É preciso... Boa noite para você, boa noite para Ana, boa noite para o Camarote. É preciso reconhecer que o caso ainda está muito no início, né? Eu, ouvindo as interpretações hoje dessa troca de mensagens entre o Vorcaro e o Alexandre de Moraes, eu senti, assim, um cuidado muito responsável dos analistas ao dizerem, por exemplo, o cliente, o Vorcaro era cliente da mulher do Alexandre de Moraes. Se fosse uma conversa da mulher do Alexandre de Moraes com o Vorcaro, seria perfeitamente normal. Era uma troca entre clientes e advogados. É estranho que o ministro tenha entrado no meio dessa história. Eu acho, eu me sinto um pouco analista de Bagé, aquele que fala grosserias, mas eu vejo as coisas de uma forma diferente. Eu vejo esse contrato da mulher do Alexandre de Moraes com o Banco Master, um contrato multimilionário, ele não tem expressão em ações, ele não tem expressão em defesa de ações em várias áreas, nas instituições brasileiras. É um contrato que não tem trabalho de volta. No meu entender, esse contrato é um contrato para a proteção do Vorcaro pelo ministro Alexandre de Moraes. E o que aconteceu nesse diálogo é a prova dessa minha hipótese, ou pelo menos é uma demonstração de que a minha hipótese não é equivocada. Na verdade, quando o Vorcaro precisou de resolver problemas sérios ligados ao Banco Master e ligados à sua liberdade, quem que ele procura com urgência? O ministro Alexandre de Moraes. Daí eu concluo que o contrato realmente era uma fachada para o ministro de Moraes proteger o Vorcaro. Concluo mais, que o Alexandre de Moraes é um funcionário do Vorcaro. Mas isso pode me trazer alguns problemas com o Supremo. Eu diria mais uma coisa que vai me trazer problemas com o Supremo. Eu acho que a essa altura do campeonato, o Supremo devia acabar. Tem uma proposta do Walter Maiorovitch, que eu concordo com ela, no sentido de que o Supremo encerrasse a sua carreira, os ministros continuariam em disponibilidade, evidentemente, mas se formaria um novo Supremo, porque esse que está aí, no meu entender, já se desgastou de uma maneira muito grave. A proposta do jurista Walter Maiorovitch, eu tenho discutido com ela em vários lugares e acho que pode vir a ser uma proposta importante no futuro próximo. Mas desculpem essa entrada assim, jornalista de Bagé, mas é como eu vejo a situação. Obrigada, Gabeira. Bom, no Congresso o clima é de... Vocês têm noção do que significa um jornalista da Globo dizer ao vivo que um ministro do STF é funcionário de banqueiro e que o Supremo devia acabar? Isso é tipo assistir o Darth Vader acusando o imperador de abuso de poder. É surreal. Eu sempre achei que um dia a Globo faria delação premiada. E parece que estamos assistindo isso agora. Até dezembro de 2025, eles eram os heróis da democracia. Março de 2026, o Supremo tem que acabar. Rapaz, que virada de roteiro. Nem Game of Thrones teve plot twist tão rápido. Agora imagina um cenário. Xandão se afasta
Investigações esfriam. Bolsonaro é solto. Fux anula tudo. Toffoli pede para sair. Bessias não entra no Supremo. Em 2027, Flávio Bolsonaro, novo presidente, indica 3 ministros, um deles o Pacheco. Você aceitaria esse acordo? Não é o ideal, não é o justo, mas talvez seja o mais próximo de vitória possível. Porque uma coisa é certa. Que ano, senhores? O roteiro político brasileiro está melhor que Netflix, melhor que HBO, melhor que Marvel. Isso não é difícil, né? E a pergunta que fica é, quem escreveu esse roteiro? Porque se isso for ficção, é genial, mas se for realidade, então preparem a pipoca, porque o filme ainda está no primeiro ato. Uma gota no oceano. No fim das contas, chegamos a um momento histórico curioso. Os guerrilheiros do Gabeira, lá nos anos 60, precisaram sequestrar um embaixador americano com metralhadora, carro roubado e manifesto revolucionário. Já hoje, o pessoal do STF consegue causar um escândalo ainda maior, sentado numa cadeira, de toga e com uma caneta na mão. Ou seja, se até um velho guerrilheiro comunista olhou para isso e disse: "Calma lá, companheiro", então talvez o problema não seja mais a guerrilha, e sim a canetilha.